Olá, muito boa noite. A paz do Senhor. Graças a Deus sempre por mais uma grande oportunidade que Deus nos concede nessa noite. Estarmos aqui no mais um discipulado, juntamente com o Rodrigo Romano. Creio que vai estar tudo certo para que ele possa estar conosco nessa noite mais uma vez, nos dando sempre uma direção, uma palavra que vai nos edificar, vai nos transformar, vai nos restaurar. E com certeza vamos vencer, vamos crescer, vamos avançar e vamos, Senhor, prosperar abundantemente. Amém? Em nome de Jesus. Quanto mais cremos assim, confiarmos, tomamos posse no Senhor, na Sua palavra, a direção que Ele nos dá de forma diária, o quanto mais poderemos crescer, evoluir e avançar e no Senhor prosperar. Amém? Vamos estar chamando então o nosso amigo Rodrigo Romano para que ele possa estar conosco nessa noite. Vamos adicionar ele aqui e que tudo venha ser uma bênção, que possamos realmente desfrutar desses momentos, ser realmente algo muito bacana. Vamos conhecer, está aí conosco o Boa Rodrigo. noite, pastor. Boa noite. Tudo bom? Graças a Deus, né? Deu certo, tranquilo. Tá dando certo agora. Aprendemos, né? Fazer. Em breve vai ter você conosco fazendo também as lives, vai ser uma bênção. Amém. Amém, pastor. Deus vai fazer algo maior por nós, né? Nós estamos nessa fé, como aquela mensagem lá, né? De ser, às vezes, aquele pouquinho, né? Que vai fazer a diferença, né? Vai se multiplicar. Sim. E Deus vai fazer, realizar o que é o desejo dele, que é o que ele quer que nós façamos, né? Pregar o evangelho, Verdade. toda a cultura, fazer mais discípulos para o Senhor, levar essa mensagem de fé, essa palavra de vitória e respostas, porque Deus tem o poder de abençoar e realizar sempre sobre nós uma obra maravilhosa. Nós cremos assim, confiamos assim, Deus vai fazer Amém. justiça, Deus vai operar, Deus vai realizar e vai trazer vitória sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando Amém, nesse pastor. momento. Vamos Estar clamando ao nosso Deus. Ó Pai amado, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, por essa grande oportunidade, meu Pai, que o Senhor nos concede nessa noite. Mais uma vez estarmos juntos, meu Deus, nessa fé, crendo em Jesus, que o Senhor vai nos fazer realmente discípulos do Senhor, que vamos poder realmente levar a Tua palavra, meu Deus, com a alma alegre, com o coração alegre, Deus, com o coração totalmente aberto ao Senhor, contrito ao Senhor, meu Pai, unido ao Senhor, porque sabemos que não somos nada sem a Tua presença, sem o Teu Santo Espírito. O que façamos, meu Pai, façamos para a Tua glória, para a Tua honra, jamais a do próprio homem. E eu creio, Jesus, que o Senhor tem para conosco um propósito muito maior de levar essa palavra, levar a uma direção maravilhosa, meu Pai, as pessoas que estão sedentas, meu Pai, estão com sede, com fome, elas querem ouvir, querem entender, querem compreender o que é fazer a Tua vontade, o que é fazer o Teu querer, porque muitas pessoas oram, meu Pai, até o Pai Nosso, que foi nos ensinado, só que ela faz a sua vontade, ela não consegue fazer a vontade do Senhor, e nós precisamos entender, compreender e fazer como um bom aprendiz, como um bom aluno, como um bom discípulo, meu Deus, que possamos então ser discipulados e abençoados pelo Senhor a cada dia mais. Então eu peço esta bênção, que o teu poder venha ser manifesto, que a tua glória ela venha ser manifesta sobre nós, que haja entendimento, que haja uma revelação, que haja uma libertação, que haja uma liberação sobre nós, de uma forma gloriosa, poderosa e sobrenatural. Amém? Que possamos, Amém. assim, então, compreender o que Deus tem para nós, né? O seu chamado, a sua palavra, ela vai se cumprir e nada terá realmente o poder de nos impedir de chegar ao lugar desejado. Ser fiel no pouco e Deus vai nos colocar no muito. Amém, Rodrigo? Amém. Amém, pastor. Amém. Graças a Deus. É uma grande oportunidade, né? Estar aqui. Sim. Aprendendo, estudando, né? Esse querer, né? E eu creio que Deus vai levar o Senhor e eu naquilo que a gente tem um desejo no nosso coração. Em nome de Jesus. Vamos começar então por essa palavra, né? Comentava com o Senhor, né? Lá em João, no capítulo 8, no versículo 31. Vejo que é uma mensagem que ela é maravilhosa para o nosso entendimento. E como Deus ele se revela, ele fala
através dela. E assim disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Né? Hoje nós somos judeus, somos brasileiros, temos aí uma mistura de raças, enfim, que Deus é Deus de todos, né? Mas aqui eles haviam crido, e eu creio que você tem crido, você tem acreditado. Sim. E ele fala, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então aqui é um versículo que nos traz realmente uma verdade do próprio Deus para conosco, que se nós conhecemos a sua palavra e permanecer nela, o quanto poderíamos realmente poder ensinar as pessoas, sim, ensinar os nossos filhos, ensinar a nossa família, apenas não só com palavras, né, com às vezes com orações, enfim, mas com um bom procedimento, né, de um bom cristão, de um ser humano que faz a diferença, onde Deus enviar, onde Deus falar, em nosso coração e nossa alma. E quanto mais então nós conhecemos a verdade, né? O que é a verdade? Até os próprios judeus daquela época começaram a dizer, e assim responderam, eles responderam, somos descendência de Abraão. Eles tinham uma direção. E nunca servimos a ninguém, como dize, tu sereis livre. Né? Olha só, porque eles tinham uma visão que eles eram de Abraão, né? Viviam ainda no Velho Testamento como hoje, e Jesus veio com um Novo Testamento, veio com uma nova forma, uma maneira, uma autoridade a nos ensinar, a nos dar uma direção como devemos prosseguir, fazer, realizar. E se nós conhecemos a verdade, nada mais pode nos escravizar. Porque se você conhece a verdade, que você é livre, que Deus te perdoou, Deus te lavou, Deus te remiu, com sangue muito precioso naquela cruz. Se nós nos arrependemos de verdade, que o próprio Davi, que eu não sei se falei isso na semana passada, e essa é uma palavra que sempre vem ao meu coração, Davi era digno de morte, né? O que ele fez, o seu pecado, o seu erro, o seu engano, e quando ele foi confrontado com o sacerdote que foi até ele se arrependeu de uma tal maneira, e ele queria um coração puro, um coração sincero, um espírito novo, para que ele pudesse ensinar as pessoas, né, os pecadores, ao caminho da salvação. Então, nós podemos realmente evoluir a cada momento, a cada live, vamos dizer, né, a cada culto, a cada palavra. Nós podemos acrescentar conhecimento, sabedoria. Né? O senhor já tem um vasto já entendimento, né? Muitos que estão aqui nos ouvindo também já conhecem um pouco também da palavra. A Maria Aparecida, né? Está aqui conosco a Nádia Silva, o Delcino também já conhece um pouquinho da palavra, a própria pastora Aida. Eu não conheço a Débora Dutra, mas creio que deve conhecer um pouquinho da palavra, a Cássia, enfim. As pessoas estão conosco nessa noite. E quantas outras que vão estar ouvindo essa mensagem, que vai ficar aí gravada, né, no Facebook, tanto como no próprio YouTube, né, poderão estar depois ouvindo a mensagem, a palavra, e se edificando, se transformando, se restaurando, se renovando, né? Porque Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Né? O que você tem para nós de uma verdade bíblica, que você tem já visto, segundo a palavra, que ela tem se cumprido sobre a sua vida, e que pode se cumprir na vida de cada pessoa que vai estar ouvindo conosco nessa noite? Então, pastor, quando o senhor passou para mim o Espírito, eu fui buscar, né? Mas eu gosto muito de ler para saber. E naquela época, o povo ali, que diz que era descendente de Abraão, aquele povo vivia no pecado, né? E o que encobre a pessoa de conhecer a verdade é o pecado, né? Então, quantas pessoas ali, elas estavam ali, ela conhecia até mesmo algo que estava... Eles esperavam o Messias, né? Mas eles não criam de verdade. E o que impede a pessoa crer de verdade, viver algo que ela tem, os ensinamentos, o que é? Como está falando aqui, ó. Se vocês permanecer firme, para a pessoa permanecer firme, ela tem que perseverar, né? Como diz lá, eu até separei aqui para nós aqui em Hebreus 10, 36. Vocês precisam de perseverar de modo quando tiver feito a vontade de Deus, receberão o que prometeu. Então, quantas pessoas elas buscam algo de Deus, querem algo de Deus, mas não permanece firme na palavra, né?
Quantas pessoas aí, nós estamos falando hoje, o que nós é fazer discípulo. E quantas pessoas hoje servem a Deus de verdade, entre aspas, mas não receberam a promessa, como diz ali, ó, o que ele prometeu. Ô Deus, cadê? Cadê o casamento dos meus sonhos? Cadê a minha empresa? A minha empresa está na beira da falência, mas por que está na beira da falência? Quantas pessoas hoje buscam algo além de não ser Deus? Colocam forças, eu até anotei aqui, ó. A pessoa, quando ela está passando uma necessidade, ao invés dela se aproximar de Deus, o que muitos fazem? Ela se afasta. Até mesmo quando está no pecado. Aqui, ó. Vocês permanecendo firmes na minha palavra, conhecerão a verdade e a verdade libertará. Ali, ó. Mas nós nunca tivemos. Se decorrer ali o versículo, ó, somos descendentes e pode dizer que seremos livres. Aí eles falam assim: aquele que vive no pecado é escravo do pecado. E eles se perguntam: mas nós nunca tivemos preso? E quantas pessoas estão sendo escravos daquilo que ela se esconde, né? Porque uma verdade não dita é uma mentira. E uma mentira é o quê? É o pecado. E a mentira gera o quê? A morte. Quantas pessoas vivem omitindo, né? Ela está acontecendo algo, como voltando lá, ao invés dela se aproximar de Deus, ela se afasta de Deus. E quando ela se afasta de Deus, ela procura a solução em muitas outras. Como podemos falar, quantas pessoas elas julgam um ou outro pelo seu resultado e não sabe o que a pessoa está passando de verdade. Não é verdade? Sim. Isso é a pessoa. E eu posso falar para o senhor, aqui, ó, anotei aqui, ó, eu fiz várias anotações hoje. Eu anotei aqui, ó. Eu anotei aqui, ó. Sempre alguém vai estar perto para ver e procurar o seu fracasso, né, pastor? As pessoas nunca estão muito perto da gente para ver a nossa vitória. Então, sempre para apontar, né? Para criticar. Hoje mesmo aconteceu algo de manhã comigo e você vê que é uma falta de informação, né? Uma verdade. Eu fui encher o tanque do carro e o meu carro, antes, o tanque dele era 45 litros. Eu tive que trocar o tanque foi para 50 litros. E eu mandei encher o tanque e como eu olhei, tava lá 50 litros. Eu falei assim, não, fere a bomba. Aí a moça feriu tudo certinho. Eu falei, não pode estar certo. Aí eu liguei pro mecânico. Ele falou, não, Rodrigo, o tanque é 50 litros. Você vê, uma falta de informação pode levar você ao quê? A uma vergonha. E se eu bato um problema que... Então, hoje as pessoas, elas gostam mais de julgar do que procurar, né, uma informação, buscar algo. A verdade, né, podemos falar, né? E é onde que estão se complicando a cada dia mais, né, pastor? Porque por falta de conhecimento, né, o povo de Deus ele sofre, né? E uma coisa que eu vi hoje de um padre, que eu até achei muito interessante a forma como ele colocou, né, numa entrevista de uma televisão. E aí a mulher falava assim, se não me engano, acho que foi a Xuxa, acho que estava falando com esse padre. E aí ela fala assim que as pessoas, quando elas estão ali próximas, né, porque você está ali passando mal, você tem um momento difícil, né? Então as pessoas elas têm esse momento de ir lá ter o cuidado, né, de poder realmente abraçar, né, se condoer da pessoa, enfim, né? E aí ele disse assim que os verdadeiros amigos não são esses que quando você está por baixo vão lá, às vezes até dar um abraço, quer dizer, estão até por trás, realmente ali torcendo para isso mesmo, né? Que os melhores amigos mesmo vão ser aqueles que vê você sorrindo, quando você conquistando, você avançando, você prosperando, que vão ali com você mesmo, né? Na luta, vendo você realmente avançando, prosperando, né? Porque é muito complexo até na verdade, né? Se nós não conhecemos uma verdade pura, nua e crua, que às vezes as pessoas, quando estão vencendo muito, tem as pessoas que ficam só ali atrás para poder realmente estar usufruindo de algo, né? Então tem os dois lados da moeda, né?
Então, nós precisamos ter esse discernimento. Então, como é que você conhece a verdade? Né? Quando você vê quando a pessoa realmente ela está junto com você, ou na guerra, ou na vitória mesmo, né? Ela está aliviando com você. Então, ela não está deixando você sozinho naquele momento, né? Ou que às vezes você tem um momento que você tem que estar sozinho, né? E poder realmente ter o discernimento, que eu falava muito esse domingo passado, né? Sobre até a sua própria solitude, né? Você ter momento sozinho com você mesmo, você poder pensar, né? Com a sua cabeça, enfim, poder realmente analisar o momento, a hora, enfim. Então, são muitas coisas, nós precisamos aprender o que é realmente uma verdade, né? O que é você caminhar sobre uma vontade, que eu falava, a própria a oração do Pai Nosso, né? Que a gente fala, livrai-me do mal. Mas quantas pessoas estão apenas com Deus por interesse, porque se realmente... Aí que é o contexto, né? Se eu estou feliz, se Deus me deu tudo, então Deus é o meu tudo. Mas nem como Jó, se eu perdi tudo, será que eu mantenho a minha fé em Deus? Será que eu vou conseguir realmente viver com Deus de verdade? Como discípulos ali, você viu, um traiu Jesus, né? Estava ali com ele, com Jesus, caminhando com Jesus, um discípulo de Jesus, caminhando com Jesus, mas traiu Jesus naquele momento, né? E nós precisamos, então, ter esse discernimento. O próprio Pedro disse assim, tenha compaixão de ti, nenhum modo isso vai te acontecer, né? Quando ele foi falar que ele tinha que sofrer na mão dos próprios religiosos, né? E onde ele repreendeu Satanás na boca do próprio Pedro. Então, são coisas que nós precisamos, às vezes, aprender de verdade, né? E viver uma verdade de Deus realmente no nosso coração. Saber quem nós somos, né? Saber quem você é de verdade. Não se importar se alguém vem, então, de dar a você umas condolências que você perdeu alguma coisa. A gente não sabe o que traz por trás daquilo, né? Jesus sabia, né? Quando ele chamou ele de parte, Jesus, vem cá. Isso de modo nenhum vai te acontecer. Você viu que ele foi repreender Jesus, né? Mas por trás disso, quem estava ali? O próprio Satanás, né? Usando a boca de Pedro. Então, nós precisamos ter muito discernimento e conhecer a verdade, saber a nossa verdade. Quem você é? Quem nós somos de verdade? E nós mesmos, né? A nossa missão. Sim. Nós mesmos fica se perguntando por que em muitas coisas, ao invés de fazer, porque a palavra é bem clara, né, pastor? Se nós confiar em Deus, ele vai, como diz ali, ele é o nosso, eu separei ali, ó, Salmos 46, 1, 3. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, bem presente na angústia. Mas muitas vezes, quando nós estamos passando por uma angústia, ao invés de nós buscar a Deus, buscamos os homens, buscamos conselho, não sei aonde, ou se não surge muito porquê, né? Por que não está acontecendo? Por que eu não consigo? E Deus está perguntando. Quantas pessoas falam assim, né? Eu fiz até um exemplo esses dias, o cara fala assim, pergunta para Deus, Deus, por que não chove? Mas você preparou os campos? Porque se a pessoa prepara o campo, vai chover. Se a pessoa ela está preparada para o seu milagre, vai acontecer. Porque não tem como não acontecer. Ele é filho do homem para que nem se arrependa. Mas quantas pessoas ela não fazem por onde... Porque muitas você vê ali, Deus ali, eu até separei, ele perguntou para Adão, onde o Adão estava. Será que ele não sabia onde estava o Adão? Sim. Para Caim, ali ele fala ali, Deus perguntou... Mais tarde o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, seu irmão? Ele sabia já o que tinha acontecido. Aí podemos ir lá, eu separei também outra passagem, ali no Vale de Ossos Seco, quando Deus pergunta a Ezequiel, né? Poderia voltar a ter vida? Ezequiel não sabia a resposta. Mas aí, então, por onde Deus, Ezequiel, profetizou sobre os ossos secos, dizendo que iria receber vida. Então, será que Deus não sabia se aqueles ossos podiam ter vida? Sabia. Mas ele queria ver o quê? Uma atitude. Então, muitas pessoas hoje, ela fica assim, tão magoada com a igreja, tão magoada em seu casamento, tão magoada na sua vida profissional, até mesmo no seu trabalho,
Ah, porque não acontece? Porque eu não ganhei uma promoção, porque isso, aquilo. Ao invés dela se preparar para isso. É como o senhor falou, né? No pouco, né? No começo, quando o senhor começou a orar e começou a falar. Então, se a gente for fiel no pouco, Deus pode colocar a gente no muito. Podemos lembrar, teve um estudo aí muito bacana, que fala, né, dos dois Adão. O primeiro Adão foi o Adão, ele veio pronto. E o segundo Adão foi o nosso Jesus Cristo. Mas ele não veio pronto, ele passou por tudo, até chegar onde que chegou. Então, teve um processo, e as pessoas, por não passar no processo, por não perseverar, não chega aonde quer. É como nós lemos aqui. Lá no passado, ali os romanos estavam vivendo em guerra ali, estavam vivendo uma luta ali, então, e vivendo no pecado. Então não havia uma perseverança naquilo que ele acreditava de verdade. Então havia o quê? Um conflito em sabedoria. Um queria saber mais que o outro, ou o outro queria fazer daquele jeito que deveria ser feito. Você vê que até o momento da crucificação, um crucificou, um apontou, um falou, mas qual mesmo falou, crucifica? Não tentaram tirar a mão para não se comprometer com aquilo que estava acontecendo? Isso que acontece com muitos, né? Infelizmente. E nós precisamos ter todo esse preparo, na verdade, né? Estar preparado para que num momento como esse a gente não venha abrir mão, né, de tudo, né? Porque muitas vezes você pode passar por esse processo, né, de dor, de angústia, de uma situação, e às vezes não entendeu o propósito de tudo, né? Aí quer realmente que justifique através do outro, né? Porque o outro, Jesus, é o que, né? Porque agora, então, quer dizer, desce da cruz, não é? Desce da cruz agora e salve a si mesmo. E quando nós, então, tivermos esse desejo de fazer o melhor para Deus, até algo que nós temos que crer, confiar, né? Deus, ele tem o poder de mudar e transformar qualquer situação. E o discípulo, ele tem que ser um servo amoroso, ele tem que ser uma testemunha de Cristo, ele tem que ter um coração que vai fazer a diferença onde ele for enviado. Ontem mesmo eu pregava sobre isso, lá em 1 Samuel 30, até ontem eu falei isso na live também do meio-dia, acho que hoje que eu falei isso na live do meio-dia. O Davi, quando voltou de uma guerra com os seus soldados, ele chegou lá na sua cidade, já estava tomada fogo. As suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas e todos os soldados foram levados como prisioneiros. E ali eles choraram até não ter mais força para chorar. Olha a situação que chegaram, né? Os soldados chegaram, imagine homens, né? Naquela época, homens fortes mesmo ali, cheios de audácia, de coragem, de força. E quando viram a cidade tomada a fogo, quer dizer, eles eram servos do Deus vivo. Davi era o rei de Israel. E praticamente quando chegaram, a cidade está tomada a fogo. Levaram tudo aquilo que era deles. Quer dizer, onde estava Deus neste momento que não libertou, né? A sua família, enfim. Então choraram até não ter mais força, e até os próprios soldados queriam apedrejar Davi. Olha só a situação. Mas Davi buscou força onde? No Senhor. Ele se fortaleceu no Senhor, ele buscou o Senhor, buscou realmente ali a direção, se ele tinha que realmente ir atrás desses que foram ali e assolou a sua cidade. E aí, então, ele viu a voz de Deus, você vai buscar de volta a sua família, os seus filhos, enfim. E aí foi, então, Deus criou meios, criou situações, eles foram e trouxeram tudo de volta. Mas aí, na volta, quando trouxeram todos os despojos de guerra, tinha ficado 200 soldados para trás, que não tinham forças para ir para a batalha, só foi 400. E quando chegou esses 400, alguns homens maus, diz a Bíblia, disseram assim: eles não vão receber a nossa parte, quer dizer, não vamos dividir com eles. E Davi disse: não faço assim, vamos dividir tudo de forma igual. E ainda mais, Davi mandou presentes às autoridades de Israel, onde ele passou. Então, quando a pessoa tem um coração bom de verdade, ela conhece quem ela é, o seu chamado, o seu propósito, ela faz a diferença. Né? Como está falando a pessoa, se ela tem um trabalho,
Ela vai fazer o seu melhor naquele momento. Se ela quer uma promoção, ela vai fazer por onde? Ela não vai fazer tentando burlar os meios, as formas, as maneiras. Ela vai fazendo aquilo conforme a sua própria fidelidade, né? Enfim, Sim. E Deus exalta. Deus ele, dá a condição. As oportunidades vêm, elas vêm e vão. Nós estamos a agarrar a todo momento, né? E crer, confiar, acreditar e ter esse coração, mente de amor, um coração bondoso. Olha aqui o que fala aqui até em 1 Pedro 4:8, né? Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal, uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros, uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Deus usa cada um da forma que ele entende. Nós temos um propósito, temos uma missão. Nosso instituto em Barretos, enfim, aqui em Rio Preto, nós estamos lá agora em Bonifácio também. Então, nós precisamos realmente entender o propósito, o projeto, o amor que Deus nos deu. Até o nome é recomeçar em amor. Quando nós recomeçamos, então veio no coração o desejo, esse projeto de fazer e realizar tudo com amor. E aonde eu creio que Deus está tocando, né? O Senhor mesmo, o seu próprio coração foi tocado, né? Tantos outros estão sendo tocados para poder fazer, realizar. E quanto mais nós tivermos, então, esse desejo ardente na nossa alma e no nosso coração, nós vamos crescer, vamos evoluir, vamos avançar, vamos em Deus prosperar. E quanto mais assim nós tivermos esse querer maior, esse entendimento, Senhor, eis-me aqui. Essa é a primeira palavra que tem que ser da nossa boca. Senhor, eis-me aqui, faça-me o teu querer, faça-me a tua vontade. Então, nós tivemos esse entendimento, já é um passo maravilhoso, né? Que você está aí, já porque o que mais acontece hoje, como o próprio Moisés disse, né? Senhor, eu não sei falar, eu sou de boca, manda outro no meu lugar. E Deus tinha um propósito com ele. Se eu fosse olhar para a minha condição humana até de um passado, né? De uma condição de gagueira, enfim, a qual muitas pessoas já sabem disso, desse meu testemunho. Até um primo meu falou: nossa, mas Marcos, agora não dá nem mais conversar com você, que você não gagueja mais, e tirava sarra em você direto, não dava nem para mais brincar com você, né? É porque Deus, ele mudou muitas coisas, né? Então isso é bom, isso é maravilhoso. Não somente isso, mas tantas outras coisas têm mudado dia após dia. Nós precisamos crescer nisso, crescer em amor, crescer em sabedoria, crescer em conhecimento. Você está buscando muito conhecimento, buscando direção. Então, aqui diz a palavra, fazer isso com amor, né? Faça isso com qualidade, sempre com excelência. Se nós conhecemos essa verdade aqui, porque eles conheciam até a verdade que eles tinham um pai chamado Abraão, mas não faziam aquilo que Abraão fizesse, porque o Paulo pessoal, se vocês fossem de Abraão, vocês não queriam me matar, né? Então você vê ali tem essa passagem. Se vocês fossem filhos de Abraão, Abraão não quis me matar, Abraão ele quer estar comigo. Abraão me conhece, mas vocês não me conhecem. Então, aonde nós precisamos conhecer mais a Deus, não apenas só a religião, é conhecer esse amor que vem do próprio Pai. Né? A questão de ser a porta larga e dar realmente legalidade ao pecado, ao erro, ao engano, porque não, porque nós falamos que até o pecado gera o quê? A morte, né? A mentira gera a morte. Enfim, nós temos que saber, quando nós somos sinceros para conosco mesmo, saber quem nós somos, conhecer a verdade que é em nós. Quem eu sou da minha casa, quem eu sou no meu trabalho, quem eu sou no trânsito, quem eu sou no meu quarto sozinho. E cada um, na verdade, sabe o seu propósito, né, pastor? Sim. Sabe por que foi chamado, né? As questões, as pessoas não querem assumir o seu propósito, o seu papel, né? Porque sempre colocando a culpa, mas não dá, mano, principalmente agora, né, agora o ideal, a pandemia, enfim, aí esse vídeo, então tô com medo. Então as pessoas começam muitas vezes por obstáculos em vez de enfrentar os obstáculos, as dificuldades e se lançar de verdade. E como assim, nós temos falado a verdade, né? Se podemos ver assim, citar um pouco do dízimo. Quantas pessoas elas sabem que o dízimo é verdadeiro, né? Aonde o dízimo pode levar uma pessoa? Porque a pessoa pensa que é só devolver, não é. É onde abre porta, Deus cria meio, onde repreende, né, o devorador. E muitos não têm essa
a mente aberta para isso. Eu tenho visto muitas pessoas, pastor, não sei se o senhor tem visto, que ela tem, você fala assim, ó, você vai falar do dízimo para ela, ó, começa a dar o dízimo, faz isso, faz aquilo, e elas falam assim, ah, mas é 10% mesmo? Não é o que eu posso dar? 5%, 2%? Então, ela sabe da verdade, entre aspas, mas ela quer o quê? Aquilo que ela acha. Quantas pessoas estão fazendo o que acham que tem que fazer e estão quebrando a cara? Então, não tem, por que eu não permaneço? Porque tudo que eu começo eu paro. Por que eu vou fazer isso, começo bem e daqui a pouco eu paro? Não há uma constância, né? Não há uma perseverança. Quantas pessoas são inconstantes, né? Tem pessoas que ela começa a fazer, vamos dar o exemplo, Pedro, ele começou a caminhar sobre as águas, mas o que veio? Ele começou a olhar para a situação, foi onde que ele se afundou. Ele deixou de fazer. E se ele. Você vê que é uma coisa. Tem um propósito. Ele estava vendo Jesus, Jesus chamou ele, ó, se você crer, venha. Então a palavra ela vem dizendo isso para nós há quanto tempo? Ó, se você crer, essa porta vai ser aberta. Se você crer, seu casamento vai ser mudado. Se você crer, você vai ser curado. Se você crer, a sua vida vai ser mudada. Mas quantos não creem? Porque eu vejo a pessoa que busca o segredo. Porque eu falo assim, o dízimo não é só bênção financeira, né? O dízimo abrange muita parte, entendeu? É a ausência da necessidade. E quantos hoje não estão necessitando do dinheiro, né? Dinheiro. E eu vejo que é o seguinte, a necessidade, a ausência de necessidade, tem pessoas que não necessitam do dinheiro, tem uma vida próspera. Quantos eu conheço assim, o senhor também conhece. Mas você vai olhar para o outro lado, o dízimo hoje, não podemos falar assim, né? Ah, sua vida é um mar de rosa. Não, tem lutas, tem guerra. Mas hoje eu falo, eu durmo em paz, pastor. Por mais que aconteça algo, eu tenho aquela paz, porque eu sei que, tipo assim, se algo está acontecendo, está nas mãos de Deus. Sim, o senhor entende? Porque Deus tem o melhor para nós. Então não adianta a gente questionar algo que vem acontecendo. Ah, bati o carro. Por causa disso é o fim do mundo? Ah, aconteceu isso. Ah, por causa disso eu vou deixar de fazer? Não. Permanecer. A palavra permanecer é a pessoa focar, né? Ela olhar o alvo onde ela quer, que é nosso Jesus Cristo, Deus, e as demais coisas vão se acrescentando. Mas deve ser a internet, né? Que corta um pouquinho assim, mas aqui para mim tá até que legal. Cortou só um pouquinho a imagem do Rodrigo, travou um pouquinho, mas tá tranquilo. E aí só precisamos, né, de ter essa maturidade, né, como a pastora Aida disse, né, ter esse equilíbrio, esse domínio, porque viver para Jesus não é um mar de rosas, né, não é somente um mar de rosas. Hoje mesmo ficamos sabendo, né, mais um pastor de uma igreja batista hoje, que ficou 60 dias, né, estava com Covid lutando e infelizmente não conseguiu resistir, né, mais um que realmente não venceu. Né? Muitos estão vencendo, muitos estão conquistando, estão vivendo uma vida abundante, abençoada. Muitos estão com processos ainda dessa questão, dessas sequelas, né, que estão deixando, né, no pulmão, no coração, enfim. Quantas situações, pessoas, né, estão vivendo aí. Então, se nós somos, né, de Deus, nós precisamos entender isso, compreender isso a cada dia mais. Porque se eu conhecer a verdade, ela vai me libertar. Então, se eu permanecer nessa palavra, ainda que alguma situação não está bacana comigo, eu vi uma pessoa dizendo que é uma pessoa com tanto ela orou, que era da família, e se eu não me engano, acho que eu não sei se é uma filha ou um parente de bem próximo, e tanto que essa mulher orou, jejuou, buscou, e também não teve a vitória. E ela quase que se perdeu no meio do caminho. Mas aí então ela ouviu do próprio Deus, então você vai ter que pregar agora as pessoas, as nações, levando esse momento, que você não está comigo só por interesse, né? Porque o próprio Judas estava atrás de Jesus apenas por interesse, ele era até ladrão da arca, né? Ele roubava até as ofertas. E os outros não, estavam mente ali, vivendo com Jesus. Mas até quando Jesus morreu na cruz, pode ver que quase que todo mundo quase que se afastou.
Pedro começou a voltar a pescar. Né? Então, aí depois que teve o encontro com Jesus de forma ressurreta, mesmo de verdade, aí então sim, realmente começaram a fazer essa grande obra. Então é necessário que a gente tenha esse encontro verdadeiro com o próprio Deus, que até aqui fala aqui, ó, em Efésios 2:19, portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, mas pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então nós somos vivendo realmente uma família do Senhor, né? O discipulado, discípulo, enfim, nós somos uma família. É o reino, não é igreja A e igreja B, é bandeira. Não, não. É o reino, é para o reino. Nós precisamos nos unir em realmente amor, em fazer o melhor para Deus. Né? Quanto mais nós nos identificarmos de fazer tudo para o reino, porque hoje, infelizmente, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou não sei da quanta. Não, nós somos de um só, nós somos de Cristo. Hoje falta muito divisão no reino, não pode ter no reino divisão. Hoje falta. Pode falar, pastor. Pode falar. Nós temos ter essa família, porque aqui ele fala que, olha, eu não sou mais estrangeiro, não sou mais nem imigrante, mas pelo contrário, eu sou cidadão dos santos e membros da família de Cristo, de Deus. Então, se eu sou de Deus, se eu sou herdeiro conforme a promessa feita ao pai Abraão, quanto mais podemos crescer, evoluir, avançar, no Senhor prosperar. Então, essa fé que temos que ter, conhecer essa verdade, porque se vivemos nessa cegueira, como os achavam, né? O nosso pai é o pai Abraão. Mas nem vazio. Deixa eu ver se eu acho que essa passagem que ele fala. Aqui, ó. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amariam, pois eu vim de Deus. E agora eu estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque eu sou incapaz de ouvir o que eu digo. Né? Então, quer dizer que eles fazem, o pai deles era o próprio diabo, né? Nessa palavra. Ele deixou bem claro que se eles fossem de Deus de verdade, eles estariam aqui, ó. Abraão é nosso pai, respondeu eles. Mas Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhe falei a verdade, que eu ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Então, se nós agirmos da forma correta e certa, o quanto mais podemos vencer. Aqui em João 8, depois do 31, tem toda essa história, onde esse povo judeu brigava com Jesus, os religiosos, onde mataram Jesus, enfim. Então, nós precisamos fazer parte dessa família. Nós precisamos estar coesos, ligados, unidos, uma união. É para o reino, é para o próprio reino do Senhor Jesus, poder ajudar, porque os apóstolos, eles obedeciam os ensinamentos, e eles eram obedientes a essa palavra. Então, precisamos ser obedientes a Deus, fazer tudo conforme aquilo que Ele se agrada, para que nada possa nos deter, nos roubar, nos saquear, nos envergonhar, e que possamos crescer e avançar muito mais em amor, em sabedoria, conhecimento, porque a fé, ela nos leva a vitórias. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria salvação? Salvação. Por motivações, N pessoas estão fazendo, né? Enfim, mas se não tiver o amor, nada disso adiantaria. Então, nós precisamos ter esse desejo de amar realmente a nossa família, temos essa comunhão com o Pai, essa comunhão com os irmãos, né? Como diz a palavra, como é bom que os irmãos vivam em comunhão. E hoje, infelizmente, não tem essa comunhão. Né? O senhor falando assim, né? O senhor falando assim me fez lembrar, né? A carta lá em Apocalipse 3, 20, eu estava procurando aqui, e quando Deus fala assim, eis que estou à porta e bato. Quantas pessoas falam assim que acham que é nós, né? Isso eu vejo que Deus está falando com a própria igreja, né, pastor? A igreja, ela deixou Deus do lado de fora. E aí é onde que o senhor está falando aí, não tem aquela união, né? É mais a religiosidade. Voltou ao passado. Se o senhor analisar nessa época que nós leu aí em João, estava do mesmo jeito. Estava da mesma situação. Os religiosos estavam brigando entre si mesmo. E em Apocalipse, quando fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então, eu vejo que Deus está falando isso com a igreja. Quantas igrejas hoje estão deixando Deus do lado de fora? Não estão praticando o amor. Verdade, somos nós. A igreja, na verdade, não é o templo, né? Somos nós, né? Sim. Mas eu vejo que nessa parte, ele está falando com a igreja, que é a carta, a igreja de Laodiceia. É a eclésia, né? Toda a igreja, né? Então, e eu vejo que hoje está se cumprindo, né? Não podemos julgar, mas quando ele fala assim, estou à porta e bato, ele está, vamos ilustrar, o amor está do lado de fora. Sim. O amor está do lado de fora. Está se esfriando. O amor de muitos está se esfriando. Quer dizer, hoje as pessoas elas passam um momento difícil, uma dificuldade, uma impossibilidade, elas se culpa no A, no B, no C, é culpa na igreja, é culpa no pastor, é culpa no obreiro, é culpa não sei aonde mais. Em vez de assumir a sua própria responsabilidade, dizer, peraí, eu preciso mudar. O que está errado em mim? O que eu preciso fazer para poder Deus me abençoar? Sim. Quantas pessoas estão magoadas com o seu discipulador, seu pastor? Ao invés de falar, não, peraí, ele errou comigo? Não, mas eu não vou errar mais, eu vou fazer diferente. Não, ela, além dela estar magoada com o seu próprio pastor, nós estamos falando de discípulo. Então, quantas pessoas deixaram de fazer aquilo que Deus chamou por causa de uma mágoa? Ao invés de amar, não, peraí, eu vou fazer diferente. Porque quantas pessoas estão chamando, pastor? Tem um chamado e elas, nada se cumpre na sua vida, eu falo por mim. Meu medo era esse. Quanta gente Deus pode ter colocado em minha mão, me dado um propósito, e eu deixei de fazer algo que Deus queria que eu fizesse, e eu estava impedindo uma pessoa de vencer. Porque se nós estamos aqui para levar o amor e levar a palavra de Deus, somos um vaso na mão deles. Nós somos um instrumento na mão dele. E quantas pessoas têm deixado de ser um instrumento? O senhor entende? E aonde está levando essa pessoa o quê? À beira do abismo. Porque não tem como a palavra de Deus se cumprir na vida dela. Porque, como nós lemos lá em Hebreus, se a gente permanecer firme na promessa, no propósito, ele vai nos levar aonde que ele prometeu a nós. Você entende? Então, quantas pessoas faltam o amor? Porque o amor, ele se resume em tudo, né? Se faltar o amor, o que seria? Então, quando a pessoa ela passa a entender o que é o amor de verdade a Deus, porque se nós amar a Deus, nós vamos amar o nosso próximo. É fato. Com certeza. E é como está aqui, né? A própria palavra, quando você vai falando, ela vai abrindo um leque, né? E lá em João 6, né, no versículo 66, depois de uma situação, Jesus começou a falar com eles que a carne que não serve para nada aproveita, mas sim o espírito que traz a vida e tal. Aí Jesus disse assim, ó, desde muito dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava mais com ele. Foi os 70 que abandonou Jesus. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Mas o Simão Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido que tu és o Cristo de Deus. Mas quando as pessoas realmente não conseguem acreditar mais, elas querem viver ao seu modo, ao seu jeito, à sua forma, à sua maneira. E nós precisamos nos entregar a esse Deus de verdade, com o coração puro, com o coração sincero, com o coração reto, com o coração de paz, de amor, de alegria, de união, de poder levantar o irmão que se encontra, às vezes ali abatido, caído, mas você lá levar o amor de verdade, não levar, às vezes, porque o que eu mais vejo, às vezes as pessoas, quando ela vê alguém caído, parece que ela se alegra, ela vai se alegrar, ela até se exalta, de repente, a pessoa, ela até caiu, porque, nossa, porque... E aí começa um monte de situações que eu não quero entrar em detalhes, mas porque fere o coração de muitas pessoas. Nós vamos nos alegrar com aqueles que se alegram, como dizem, e chorar com aqueles que choram. Mas tudo isso parece que é o inverso, né? Se a pessoa está chorando, aí a pessoa está rindo. Se a pessoa está sorrindo, aí ela está brava, está revoltada, está chorando porque o outro está vencendo. Então nós precisamos saber quem nós somos de verdade. Se você conhecer a verdade,
ela vai te libertar. Se você conhecer a verdade, você vai ser meu discípulo de forma verdadeira. E quanto mais nós, então, entendemos e compreendemos isso, e fazemos aquilo que agrada ao nosso Deus, o quanto mais poderemos evoluir, crescer. Então, nós temos que avançar em amor, avançar em poder, em honra e glória. Né? Como o que você passou para mim, o vídeo lá do Thiago Brunet, né? Como aquilo é maravilhoso, né? Ele mesmo disse por si mesmo, né, que o pai dele tinha uma igreja a qual ele mesmo pregava, né, para 7 pessoas, 15 pessoas. Por 2 anos ele viveu assim daquela maneira. Ele viu que o propósito, e quando deu 100, 102... Né, o propósito do pai era aquele ali, né, de ter aquela igreja, aqueles 100 membros que ele tinha. Né, ele viu que então Deus tinha algo muito maior para eles, né, que eles jamais imaginavam chegar onde chegaram. Estão chegando. Ele, o irmão dele, ele foi para cantar para mais de 70 mil pessoas lá não sei se foi no México ou outro lugar, não lembro agora a cidade certinha que ele foi, né? Louvar para as nações, pregar para as nações. Então, algo que o pai um dia profetizou na vida deles, e aquilo se cumpriu. Né? Ele fala desse pouquinho, né, que a pessoa ela foi fiel no pouco, naqueles anos que ela foi. Ela não teve um olho de forma errada naquilo que ela esperou em Deus, o seu propósito, a sua missão, a sua vida ser transformada. Como ele dizia, não tem nem igreja. Ele é um pastor que não tem nem igreja. Mas o que ele prega hoje para milhares de pessoas, ele ensina o amor de Deus, a sua palavra. Eu mesmo fui muito edificado quando eu ouvi aquela mensagem. Então, nós precisamos, nós, a mente, achar, não, porque eu sou dono da verdade. Não, ninguém é dono de nada de ninguém. Nós vamos um com o outro, aprendendo um com o outro. E tem pessoas que se exaltam nas suas próprias revelações, achando que até sai do coração daquela pessoa e no fim não saiu. A gente sabe de muitas questões, enfim, mas como a pessoa se exalta, né, até para poder falar do A, do B, do C, enfim, nós precisamos exaltar aqueles que nos ajudam a crescer, evoluir, avançar, em Deus prosperar. E esse menino, realmente, esse Thiago Brunet, realmente está sendo... Ele tem até um best-seller, né? Ele escreveu um livro maravilhoso. E isso, pastor, foi uma reviravolta em 3 anos, né? Você vê a história dele, você viu que ele pagou uma dívida milionária, mas foi a partir do momento que ele deixou para trás a inconstância, deixou para trás o eu dele, e como ele deu um testemunho uma vez, que ele falou que uma vez ele ganhou 100 mil reais, o que ele fez? Faltando um monte de coisa na casa dele, ele foi e comprou um carro de 80 mil. Em 3 meses teve que devolver o carro. Então você vê, ele entendeu que não é viver de aparência, porque ele se achava algo que ele não era. E quantas pessoas se acham assim, que nem o senhor está falando? Sim. E quando ele... Pode falar. Precisamos ter esse entendimento, né? E saber se nós somos verdadeiros ou não para com Deus, para que Ele possa nos abençoar, nos levantar em pouco tempo aí, como você disse, né? Eu não vi esse testemunho dele, mas eu creio que Deus exaltou de uma forma muito grande, né? E vai exaltar mais ainda aqueles que nele confiam, que acreditam, né? Porque Deus tem esse poder de abençoar e transformar. Deus está vendo nosso coração, nossa alma, e cada um tem um propósito. A gente não tem que ficar imaginando, porque eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual ao fulano. Não, você tem que seguir o seu propósito, a sua vida para com Deus, para que Ele venha te exaltar. Porque Ele que exalta, Ele que humilha. Então nós vamos apenas confiar e acreditar dia após dia no nosso Deus. Amém? Deixa falar, eis-me aqui, né, pastor? Sim. Deixa que Deus escolhe onde Ele vai nos colocar, né? Nós estamos aí na quarta semana já da restituição. É tempo de ser restituído, eu creio nisso. Nós estamos buscando, muitas pessoas estão sendo restauradas, abençoadas, libertas, transformadas, restituídas de verdade, mesmo com questões que pareciam que não ia acontecer. Agora mesmo uma mãe mandou, pastor, olha, obrigado pela oração que foi feita. Não que a gente venha se exaltar nisso, mas Deus, ele ouviu a oração e uma situação foi mudar naquela casa, outra pessoa estava angustiada, infeliz. O pastor, olha, hoje foi meu melhor dia de venda e tal. E quando a pessoa ela está feliz, porque Deus está na sua vida trabalhando, realizando coisas, né? E vai mudando, vai transformando. E assim precisamos crer nisso, tomar posse disso, e Deus será conosco. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar.
Vamos. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por tudo como o Senhor tem feito conosco, meu Pai, a cada palavra que são nossos lábios, o nosso coração, porque eu creio que o Senhor colocou em nosso coração o desejo de falar deste amor, deste poder, dessa glória, meu Pai, e que possamos sim evoluir, crescer, avançar, no Senhor prosperar ainda muito mais. Pai amado, eu peço mais uma vez, vá ao encontro de cada vida que possa estar passando uma difícil, uma dificuldade, uma impossibilidade, depende de uma adversidade, uma dor que ela está enfrentando, depende de uma decepção, uma traição, meu Deus, é uma situação que ela está enfrentando neste momento, meu Pai, uma situação, no próprio Davi chegou ali na sua cidade, na sua casa, e viu a sua casa tomada de fogo, meu Pai, a sua cidade arruinada, destruída pelo fogo, Deus, a sua família não estava mais lá, foi levada como cativa, e ele, meu Pai, naquele momento ele foi buscar força no Senhor, e agora nós queremos, meu Pai, buscar força em Ti, para que o Senhor venha nos abençoar, nos consagrar, nos renovar, nos dar a força para poder realizar o melhor, meu Pai, sobre nós, que possamos crescer, evoluir e avançar, no Senhor prosperar de forma abundante, porque eu sei, meu Pai, eu sei que o Teu poder vai nos exaltar a cada dia mais. Então eu peço mais uma vez, abençoa, prospera, traz vida, traz paz, alegria, felicidade sobre nós, para que possamos crescer, evoluir e avançar, e no Senhor prosperar de forma abundante, meu Pai. É o que eu lhe peço, que o Senhor venha abençoar, restaurar, realizar milagres, maravilhas em cada casa, em cada família, para hoje agora socorrendo, meu Pai, a cada pessoa que se encontra, meu Pai, no leito de uma UTI, pessoas que se encontram, meu Pai, com esse diagnóstico da Covid, pessoas que foram, meu Deus, levadas para o Senhor, porque quem dá a vida, quem tira a vida é o Senhor, não tem outra pessoa que possa levar essa pessoa, Deus, para qualquer outro lugar, não ser o Senhor que ordena, meu Pai, se ela vai ser salva ou não, mas quem dá a última palavra é o Senhor, e eu creio, meu Pai, que o Senhor vai restaurar muitas famílias que foram realmente, meu Deus, nesse momento, que perderam o seu ente querido, que perderam realmente, meu Pai, de repente até a vontade de viver, de vencer, de crescer, não sei, depende do que possa estar, meu Pai, cada coração, cada alma, mas que o Senhor venha agora conceder a vitória, Pai, a cada pessoa, a cada vida, esse que se encontra, de repente, enfermo, meu Pai, com uma sequela, meu Pai, como muitas pessoas estão passando por tantas dificuldades, meu Pai, situações de um diagnóstico médico, que o médico já deu um diagnóstico e não tem mais solução para aquele momento, depende de uma situação, Pai, como o próprio pessoal lá em Barreto, meu Pai, quantas vezes a gente vê ali o médico dizendo, falando que não tem mais solução, que não tem mais jeito, e o Senhor traz à tona, o Senhor traz a vida, o Senhor traz a restauração, a restituição, tão fácil cumprir hoje, Pai, sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família, as pessoas estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que o Teu poder realmente venha surpreender e abençoar ainda muito mais a cada um de nós, é o que eu lhe peço, e assim eu já lhe agradeço, Pai, com a certeza da resposta da vida aos milagres que vão acontecer, ocorrer, meu Pai, sobre cada casa, sobre cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, como falamos hoje, Senhor, o Senhor é nosso socorro, bem presente na angústia. Sabemos, meu Deus, que o nosso clamor, aquilo que cada um, meu Deus, está em buscado, o Senhor vai responder. Então eu te peço, meu Deus, nessa noite, que o Senhor vai de encontro, meu Deus, a cada pessoa que participou dessa live, ou a cada pessoa que vai ouvir, meu Deus, e ver depois. Abençoa o pastor Marcos, a pastora Aida, abençoa, meu Deus, o Instituto Recomeçar em Amor, porque sabemos, meu Deus, que basta uma palavra do Senhor, tudo pode acontecer. Então que o Senhor possa olhar para o coração de cada um deles, meu Pai, porque, meu Deus, só o Senhor pode fazer, que o Senhor possa operar grandiosamente na vida de cada família, meu Deus, que se encontra lá naquela cidade, sobre cada paciente, meu Deus, sobre cada paciente, meu Deus, que sabemos que pode passar por uma quimioterapia, por algo, um tratamento, mas sabemos que o remédio é o Senhor, e sabemos que a cada um, meu Deus, que buscar o Senhor de todo o seu coração, o Senhor vai responder. Meu Deus, abençoa, meu Deus, toda a família que se encontra, meu Deus, em uma situação de decadência, de uma situação, meu Deus, de brigas, contendas e divisão, e sabemos, meu Deus, que o Senhor pode mudar essa situação. Então, Senhor, que o Senhor muda nesse momento, restaura esse casamento, restitui a vida familiar dessa pessoa, restitui, meu Deus, a vida financeira. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa que busca pelo um trabalho, quantas pessoas, meu Deus, estão passando, meu Deus, uma necessidade, meu Deus, porque perderam o seu emprego, mas sabemos, meu Deus, que
que basta uma ideia, basta, meu Deus, uma situação, uma porta que o Senhor abrir, meu Deus, o Senhor pode mudar a vida do seu povo. Então que seja assim, meu Deus, que o Senhor venha mudar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha curar, meu Deus, porque sabemos que só o Senhor pode fazer. Meu Deus, eu peço, meu Deus, que o Senhor possa estar abençoando a nossa noite, abençoando a nossa semana, que o Senhor venha nos guardar a cada dia. É o que eu te peço, meu Deus, e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amém. Deus abençoe a cada dia mais a Amém. todos. Que Deus venha sempre nos surpreender, nos abençoar. E que possamos aprender, né, a passar por cada circunstância, a cada situação e vencer, né, prevalecer, avançar, o Senhor prosperar muito mais. Algo que eu Amém. ouvi é muito bacana, né? A gente aprender, né? Você ouve e você Sim. começa realmente a desenvolver uma nova fé, você começa a aprender novas coisas, enfim, andar, caminhar por fé, viver por fé e entender a cada processo, né? Algo Amém, que a gente pastor. ouvia muito bacana é a mesma água que ela amolece a batata, é a mesma água que pode endurecer o ovo, né? Seja, numa situação, né, de uma tempestade, um problema, né? Você vai tirar do que do seu coração, né? Vai endurecer o coração ou vai amolecer o seu coração? Davi estava com o coração molinho, é um coração pronto para obedecer. Os discípulos estavam prontos a obedecer, né? Então, Judas não. Judas estava tomado por um espírito maligno sobre a tua vida. Então, se nós entendemos isso e aprendemos isso, quanto mais vamos crescer, evoluir, avançar em Amém. circunstâncias externas, né? Precisamos saber o que vai ser no nosso coração. Se vamos crer, confiar ou não. O próprio Jó confiou, José confiou, Abraão confiou. Então, esses homens que venceram, precisamos pegar essas experiências e colocar em nós, né? E ser fiel no pouco e Deus vai nos colocar no muito. Amém? Amém. Amém, pastor. Amém? Amém. Então, nós temos agora, amanhã tem o nosso culto lá em José Bonifácio, né? Às 20 horas eu vou estar lá amanhã, José Bonifácio. O nosso domingo, então, às 10 da manhã estarei em Barretos. Vamos fazer nosso culto lá em Barretos. E às 19h30 aqui, nosso templo aqui em José do Rio Preto, na rua Equador 202, né? Já está o convite para quem quiser estar conosco. Iremos iniciar a 5ª semana da jornada da restrição e eu creio que Deus vai realmente realizar assim sempre um algo maravilhoso para nós, porque Ele é fiel para isso, né? Se Sim. você realmente clamar, buscar, orar, se entregar, renunciar, Deus ele tem o poder de fazer muito, mas muito mais do que pensamos ou imaginamos. Então, o nosso pensamento tem que estar realmente pronto para poder receber o melhor de Deus. É a mente vazia, ela acaba sendo a bolsa do diabo, como diz, né? Mas precisamos nós esvaziarmos nós mesmos, né? E poder deixar entrar o novo de Deus, né? Para que ele venha realmente mover, transformar, restaurar, tirar as coisas velhas, né? E colocar as coisas novas e mudar e transformar a nossa mente, nossa alma, nosso coração. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Uma boa Amém. noite a todos. Que Deus venha sempre Amém, nos pastor. surpreender, abençoar, realizar. Está aí conosco nosso amigo Hugo Vitor, né? O Vitão, Maria Araújo, né? O Francisco está aí conosco também, graças a Deus. Viviana Lima. Né? Que Deus venha abençoar muito a todos. A Nádia, a Regina, a Cilei Cardoso também que estava conosco aqui, a B Ribeiro, que bacana, o Stanilau Jimenez, lá de São Paulo, um amigo, que bacana, está aí conosco também, que beleza, a Maiara Avelino, Rogério Soares, que Deus abençoe muito a todos, que Deus venha surpreender, a Eva Vitor, né? O Marcos Vinícius, nosso filho, que bacana, está aí conosco também nessa noite. E que Deus venha surpreender, abençoar muito, muito a todos, derramando bênção de forma assim gloriosa, poderosa e sobrenatural. Deus abençoe muito a vida do Rodrigo, da sua família, da Fernanda, da Ju, do seu pai está com você aí tudo. Deus abençoe muito vocês, abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém? Uma boa noite e até então, na próxima live nossa, será na quinta-feira que vem, se assim Deus nos permitir. Mas então, amanhã estarei em Bonifácio. Nosso domingo, então, já temos culto às 10 da manhã e depois aqui em Rio Preto, às 19h30. Amém? Tenha uma boa noite, fica com Deus. Deus abençoe a todos.